Lamentações, capítulo 3, do versículo 17 em diante. O profeta Jeremias, em determinado momento da vida dele, ele disse: já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembro da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Misericórdia, né? Um profeta, conhecido como um dos grandes profetas, em determinado momento da vida dele, certamente em lágrimas, certamente chorando. Não podemos mensurar, por mais que possamos ler o livro de Jeremias e compreender um pouco o sofrimento daquele homem, só quem sentiu na pele para compreender o que ele acabou de dizer, e só ele sentiu na pele. Nós podemos apenas ler, imaginar. E eu vou ler aqui novamente porque é tão profundo, meus irmãos. Veja o que esse profeta disse: já não sei o que é ter paz. Eu tenho certeza que muitas vezes, nós nos encontramos dessa forma. É tanta tribulação, é tanta guerra, por dentro e por fora, que nós abrimos a nossa boca e não é pecado, não. Nós estamos sendo sinceros e verdadeiros. Quantas e quantas vezes, ou vem na nossa mente, ou nós abrimos a nossa boca para dizer isso: já não sei o que é ter paz. A gente olha para um lado, olha para o outro, e só vê perturbação, só vê guerra. E meus irmãos, não é pecado, como eu disse, não é pecado abrir a boca para dizer isso. A pessoa está sendo sincera a um momento de luta que ela está enfrentando. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, olha, ele abriu a boca para dizer: não tenho mais forças. Eu já vivi isso, eu já vivi um momento assim de não ter força. O corpo estava aqui, mas a alma parece que não estava mais. A minha esperança no Senhor acabou, sim. Muitas vezes sentimos isso. Quantas e quantas vezes já sentimos aquela sensação que Deus abençoa todo mundo menos a gente? Que parece que Deus ama todo mundo menos a nós. Quantas e quantas vezes olhamos, talvez até para um dos nossos vizinhos que não serve ao Senhor, e ele tem paz, ele tem alegria, ninguém na casa dele está doente, nenhum parente dele está aprisionado nas drogas. E muitas vezes nós que servimos ao Senhor enfrentamos tudo isso. E Jeremias continua dizendo: lembro da minha aflição. Aquilo não saía da cabeça dele. Eu acredito que ele até tentava, distrair. Ia para a beira do rio pescar, ia beber, ele não bebia com certeza, ele era um homem consagrado assim, mas ele tentava fazer alguma coisa, para espairecer a mente, ia para a roça, irmã Maria? Mas não saía, estava ali, aquele sofrimento, aquela angústia. Eu estou falando de um profeta. Lembro da minha aflição, do meu andar errante, cambaleante, do absinto e da amargura. A vida dele estava amarga. A minha alma continuamente se lembra disso. E dentro de mim, a minha alma se abate. Meus irmãos, pior do que o abatimento da alma, na verdade não existe. Não existe pior abatimento do que o abatimento da alma. Porque quando o nosso corpo está abatido, por conta de algum cansaço, de alguma fraqueza, de alguma labuta, creio eu que em menos de um dia, ou talvez em pouco mais de um dia, dependendo da labuta, da luta e do cansaço, o corpo começa a se revigorar. Como eu disse há pouco, ontem eu estava bem cansado, foram 10 dias bem intensos na obra do Senhor, e segunda pela manhã, ontem pela manhã, o corpo acusou o golpe. Com cansaço, tanto que ontem pela manhã eu não vim orar.
nem orei aqui ontem pela manhã. Eu vim orar ontem à tardezinha, de 5 a 6 da tarde eu estava aqui orando. Eu não consegui, de tão cansado que eu estava, cansado mesmo, a garganta ardendo. Eu achava que era uma tosse que estava se aproximando, mas foi um esforço de 10 dias pregando, 10 dias falando, proclamando a palavra de Deus, a voz também cansa. Mas eu já estou melhorando. A garganta está um pouquinho ardendo lá longe, mas o corpo já está se fortalecendo. Por quê? Porque todo abatimento no corpo, no organismo, o nosso próprio corpo, com o devido descanso, com a devida alimentação, com a devida medicação, ele se recupera. Mas a alma, meus irmãos, é terrível. O abatimento da alma não tem remédio. O abatimento da alma não tem alimento. Para o abatimento da alma só tem Jesus. Somente Jesus Cristo é a cura e é o alimento para o abatimento da alma. Em determinado momento da vida do profeta Jeremias, assim ele estava. E parece que eu li algo a respeito da sua vida, da sua vida, da sua vida. Parece que é a nossa vida aqui, ó, que está passando diante dos nossos olhos. Talvez alguns de nós, nesse exato momento, não esteja vivendo isso aqui, mas muitos de nós aqui, eu creio que todos nós já vivemos momentos como esse. E deixa eu assombrar vocês um pouquinho, podemos viver isso amanhã. Podemos viver isso aqui semana que vem. Poderemos, meus irmãos, enfrentar uma situação como essa mês que vem. Ainda esse ano, pode acontecer coisas na nossa vida que levará a nossa alma para um lamento como esse. Por quê? Porque neste mundo tereis aflições. Neste mundo teremos aflições, e eu não sou um pregador de mentira para pregar o contrário, não. Eu tenho que pregar o que a Bíblia ensina, e Jesus nos alertou: tereis aflições. E se o profeta Jeremias, um homem de Deus, não se viu livre de uma situação como essa, o que dizer de nós? O que dizer da minha vida e da sua vida? Meus irmãos, a nossa fé não se compara. Certa vez eu vi um pregador muito orgulhoso dizer o seguinte, ele com o microfone na mão pregando, e ele disse o seguinte: se Abraão estivesse vivo, ele teria que estar sentado aqui, ó, aos meus pés, ouvindo a minha sabedoria. Eu falei, misericórdia. Abraão, pai da fé, o primeiro homem que foi chamado por Deus de profeta, e aquele camarada abre a boca para dizer que se Abraão estivesse vivo, ele teria que estar ali aos pés dele, ouvindo a sabedoria dele, daquele pastor, porque segundo ele, o fato dele ter o Espírito Santo o torna melhor ou mais sábio do que Abraão. Prepotência, extrema prepotência. Meses depois, eu não vou citar o nome dele para vocês não pesquisarem na internet e ver quem é. Esse pastor caiu numa desgraça terrível. Perdeu a igreja, perdeu a esposa, perdeu a família. Hoje a igreja dele é na frente de um celular. Ele coloca o celular na sala da casa e faz uma live pelo Facebook pregando. Mas já esteve à frente de uma grande igreja aqui nessa nação. Mas olha só a prepotência de acreditar que era melhor e maior do que Abraão. Meus irmãos, nós não podemos nos comparar a ninguém da Bíblia, não, meus irmãos. Esses homens e essas mulheres que estão registrados aqui foram heróis da fé. Por mais que hoje nós temos o Espírito Santo, por mais que hoje nós conhecemos Jesus, o que a maioria deles não conheceram, os profetas do Antigo Testamento, eles proclamaram a respeito de Jesus, mas eles não conheceram Jesus. Mas ainda assim, nós não temos a capacidade de dizer que porque hoje eu conheço Jesus, eu sou melhor do que Elias. Aonde? Jamais. Eu tenho que me humilhar e me humilhar muito aos pés do Senhor para um dia começar a chegar perto de um homem desse. E eu também não estou falando que Elias é melhor do que eu, mas ele buscou mais do que eu. Ele viveu uma vida em Deus mais do que eu ainda vivi, mais do que eu já vivi, mais do que eu tenho vivido. E Jeremias, esse homem de Deus, em determinado momento da vida dele, como eu disse, estava nessa situação. Mas enquanto ele chorava, enquanto ele sofria, enquanto ele lamentava, o Espírito de Deus trouxe ao coração dele uma revelação. E foi o seguinte: Jeremias, muita coisa está vindo à sua mente, muita coisa está vindo à sua alma, muita coisa tem atribulado o teu coração. Sim, Jeremias, é verdade, você tem motivos para sofrer. Gente, Jeremias tinha motivos para sofrer. A cidade dele estava sitiada.
Um exército inimigo cercou Jerusalém. O povo estava com fome, o povo estava morrendo. A Bíblia diz que o povo estava comendo cabeça de jumento e cocô de pombo. A Bíblia fala que as mães estavam matando os filhos recém-nascidos para comer. Foram meses e meses a cidade cercada pelo inimigo, porque na antiguidade, antes de atacar uma cidade, eles cercavam, para que pouco a pouco aquela cidade enfraquecesse por falta de água e por falta de alimento, para só depois eles atacarem. E durava 3, 4, 5 meses aquele cerco. E a fome começou a apertar de tal forma que chegou a esse ponto das mães matarem os recém-nascidos. E o que mais causava sofrimento de Jeremias certamente foi o fato de que ele avisou. Deus levantou o profeta Jeremias justamente para alertar o povo a respeito daquela situação, por causa do pecado, da idolatria, da rebeldia. Aquilo estava acontecendo com a permissão de Deus, porque o povo havia se desviado. E Jeremias tentou alertar, e o povo fez o quê? Bateu, xingou, aprisionou, jogou numa cisterna. O povo não deu ouvidos ao profeta que estava sendo usado por Deus para alertar aquele povo. E juntando tudo isso, juntando o sofrimento do povo com o fato dele não ter sido escutado, aquilo gerou uma dor profunda na alma daquele homem, a ponto de existir um livro chamado Lamentações de Jeremias, onde só é lamentações da parte dele. Mas em determinado momento dessa lamentação, o Espírito de Deus trouxe ao coração dele o seguinte, versículo 21: quero trazer memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? Jeremias, no meio daquele sofrimento, ele também nos responde: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Jeremias compreendeu, meus irmãos, que as misericórdias, não é nem há, é as misericórdias. As misericórdias do Senhor são muitas, são constantes e se renovam sobre a minha vida e sobre a tua vida, manhã após manhã. E o profeta Jeremias continua dizendo: a minha porção é o Senhor. Eu já expliquei isso aqui, ele está falando de alimento. O meu alimento é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém? E quando o profeta Jeremias fala sobre esperar no Senhor, a aplicação espiritual aqui, meus irmãos, é a oração. Tudo nesse mundo tem uma forma de espera. Quando nós estamos esperando um ônibus, para onde nós vamos? Para o ponto de ônibus, para a agência da Brasileiro, para a rodoviária. Esperar no Senhor também existe um lugar. E esse lugar se chama oração. Esse lugar se chama joelhos no chão, esperando pelo socorro do Senhor. Em meio às lutas, em meio à falta de paz, em meio ao sofrimento, em meio, meus irmãos, a tudo isso que Jeremias enfrentou, ele descobriu que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a vida dele e que ele precisava esperar no Senhor. E a revelação é essa: oração. Foi o que nós fizemos aqui durante 50 minutos. Orar é esperar no Senhor. Portanto, para aqueles que já estão enfrentando momentos como esse, não tem outra revelação, meus irmãos. Eu queria te dar, eu até queria, porque eu sei que a nossa alma e a nossa carne não entendem a oração. A nossa alma e a nossa carne quer uma solução imediata. A nossa alma e a nossa carne quer uma resposta imediata. A nossa alma e a nossa carne nunca vai entender a oração. É por isso que a nossa carne não quer orar. É por isso que a nossa alma gera preguiça a respeito da oração. É o nosso espírito. É o nosso espírito que precisa entender e compreender que a oração é um lugar de espera no Senhor. E quando o nosso espírito está fortalecido, a nossa carne se submete, a nossa alma se aquieta e a gente começa a passar tempo e mais tempo esperando pelo socorro de Deus em oração. Vamos orar.
Vamos parar de olhar para ele, vamos olhar para Jesus. Vamos parar de olhar para as dívidas, para os problemas, para as tribulações e vamos olhar para Jesus, colocar os nossos joelhos no chão e esperar o socorro que vem, meus irmãos. Vem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já perdi um ônibus. Ou o ônibus se atrasou e atrapalhou minha programação. Jesus Cristo nunca faz a gente perder. Jesus Cristo nunca se atrasa. Pode demorar aqui, ó, na nossa mente, mas ele nunca está atrasado. Pode ter certeza que o socorro vem. E eu sei disso, porque eu sei como a vida de Jeremias terminou. A Bíblia fala que a vida de Jeremias terminou em paz. Todo mundo foi preso, todo mundo foi massacrado. Um dos reis de Israel teve seus olhos perfurados. O povo foi escravizado. Mas aquele rei inimigo, Nabucodonosor, a Bíblia fala que foi benevolente para com Jeremias. O rei inimigo determinou que aquele profeta fosse tratado de forma benéfica e que ninguém tocasse no fio de cabelo dele. Aquele homem sofreu, penou, lamentou e chorou. Mas o inimigo, Deus não permitiu que o inimigo o matasse. Por mais que o próprio povo tentou matar ele. Mas o rei inimigo ordenou que a vida dele fosse poupada e ele terminou a vida dele em paz. Em paz, mas não livre das aflições. Assim como nós também não estamos livres das aflições, mas o Senhor é conosco. Nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês irão chorar. Nesse mundo vocês irão lamentar. Nesse mundo vocês irão dizer: eu não sei mais o que é ter paz, mas eu estou contigo, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. Amém?